Mateus capítulo 15, a partir do verso 21 até o 28, a palavra do Senhor nos diz assim: Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele e mandou embora, para mandá-la embora. E ela não parava de gritar: mande ela embora, Senhor, para que ela possa parar de gritar atrás de nós. 24. Jesus disse à mulher: Eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-los aos cachorros? Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, a sua fé é grande, disse Jesus. O seu pedido será atendido. E no mesmo instante a sua filha foi curada. Põe a mão no teu coração. Feche teus olhos. E repita comigo assim. Fala: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo. Não aquilo, Senhor, que eu quero ouvir, mas aquilo, Senhor, que o Senhor tem para mim, de uma forma especial. Fala o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, nesta noite eu quero compartilhar com vocês, com a igreja, algo especial, sobre uma experiência de uma mulher. E o que essa mulher nos ensina sobre o milagre, sobre alcançar as bênçãos de Deus. É isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Uma experiência de uma mulher. E o que essa mulher nos ensina sobre o milagre. O que também ela quer nos ensinar sobre alcançar as bênçãos de Deus. Alguns de vocês já conhecem, sabem que essa mulher citada no texto é uma mulher grega. E o tema que eu tenho para essa mensagem é aprendendo com a mulher cananeia. Nós sabemos que essa mulher é de origem grega, ela é uma gentia de cultura helênica. Portanto, ela estava completamente fora da linhagem de Abraão. Ela não cultuava o Deus de Israel. As bênçãos prometidas a Abraão e a sua descendência, ela não estava incluída, essa senhora estava separada. Mas ela chamou a atenção de Jesus. Mesmo ela não fazer parte daquela linhagem, mesmo ela não fazendo parte das bênçãos no qual foi prometida para o povo de Israel, pelos filhos de Abraão, mas ela chama a atenção de Jesus. Jesus então a elogia por sua fé, pela sua maneira como ela chega até o mestre, pela forma como ela busca o milagre e como ela alcança o milagre no qual ela buscava. De maneira, podemos dizer, de maneira esplêndida, ela se faz para nós exemplo. De maneira esplêndida, essa mulher, ela dá exemplo para mim e para você. Mas que tipo de exemplo, pastor? Exemplo de perseverança. Ela nos dá exemplo de paciência. Ela nos dá um exemplo de fé extraordinária. E ela também nos dá um exemplo também de adoração a Deus. Ela traz para nós esse ensinamento. Isso me chamou a atenção. E a admiração que eu tenho por esta mulher, eu posso dizer que a minha admiração fica mais espalhafatosa, porque ela conseguiu cortar a fila. Ela cortou a fila. Ela invadiu, podemos dizer, a prioridade da graça. O texto nos mostra que ela não estava na lista de prioridade de Jesus. O próprio texto fala sobre isso, quando Jesus fala: olha, ainda não é seu tempo. Ainda não é chegado o tempo de vocês, não é chegado o tempo de gentios. Mas ela consegue cortar a fila. Ela consegue ser alcançada pela graça que ainda não estava proposto a eles ainda.
Jesus disse: eu não vim para vocês ainda, eu vim para o povo de Israel. Mas essa mulher, ela consegue furar a fila. E naquele momento no qual Jesus ainda estava, como eu disse, trabalhando única, exclusivamente com Israel, Jesus disse isso claramente no verso 24, se você acompanhar na sua Bíblia: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus dizendo para ela: eu não tenho nada a ver com o seu problema ainda. Jesus estava dizendo: olha, eu não tenho nada a ver, eu não estou aqui por sua causa, eu não vim aqui por sua causa, eu não vim aqui por causa do seu problema. Mas a postura, querido, daquela mulher fez Jesus reconsiderar a lista de prioridade. Jesus para e então ele reconsidera, e ela é alcançada pela graça antes mesmo que a nação de Israel, que era a prioridade, fosse alcançada. O que eu quero te dizer, querido, para você nesta noite, você que está aqui de forma presencial, você que está nos assistindo pela live, eu não sei qual é a sua prioridade, mas se você mudar a sua postura, assim como aquela mulher mudou a sua postura diante do Senhor, Ele pode reconsiderar algumas coisas, alguma circunstância da sua vida e te abençoar. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual que é a sua prioridade, mas a Bíblia, querido, ela nos relata que por causa de algumas crises, por causa de alguns conflitos, por causa da pessoa de Jesus, então ele sai da Judéia e vai para a Galiléia. E chegando na Galiléia, ele também sofre por algumas calúnias por parte das autoridades judaicas. E o texto nos diz que ele sai então da Galiléia e vai para a região de Tiró, de Sidom. E a Bíblia diz também, e Marcos reforça isso também, que quando ele chega nesse mesmo episódio, que quando Jesus, ele não queria ser reconhecido por ninguém. Jesus, ele estava, talvez, eu posso dizer, um pouco chateado, porque aonde ele ia, ele era caluniado, chamado de filho do diabo, e de comelão, de beberrão, e Jesus, ele estava ali no meio, ele estava meio chateado. Então quando Jesus, ele se afasta, ele sai da Judéia, ele diz: eu não quero mais ficar aqui, eu vou para um lugar onde ninguém me conhece. Mas quando ele chega naquele lugar que ninguém conhecia ele, aquela mulher descobre a sua chegada. E a mulher chega diante dele e diz: mestre, minha filha está possessa. E no relato de Marcos diz que essa mulher, quando ela descobre que Jesus está naquele local, e Marcos fala sobre isso, que ela amarra a sua filha na cama, deixa a sua filha presa na cama, em casa, porque era uma situação grave. Podemos dizer que era tão grave que ela diz para Jesus: a minha filha está miseravelmente endemoniada. A situação era tão grave que quando ela sabe que Jesus chega naquele lugar, ela amarra a sua filha, ela deixa a sua filha presa, amarrada, e vai de encontro a Jesus, porque a situação era grave, ela não podia deixar a menina solta. E ela chega diante do Senhor e fala: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Talvez quando ela chega gritando ali atrás de Jesus, ela conquista a empatia dos apóstolos, mas ela ganha a empatia de Jesus, porque os apóstolos não entendem, muitas vezes nós não entendemos o mover de Deus, o porquê que as coisas estão acontecendo, a gente sempre queremos questionar. Eu quero dizer, querido, que eu creio que isso é o que importa. Às vezes nós queremos ganhar a empatia das pessoas, a simpatia de todos, mas não nos importamos em ter a empatia de Jesus. Nós ficamos tão preocupados em ter uma simpatia, de ter uma empatia com o nosso irmão, com o vizinho, com quem que for, mas nós não nos preocupamos em buscar essa empatia com Jesus. E essa mulher, ela buscou a empatia de Jesus. Ainda que todos, querido, possam estar contra você, o que importa é que Jesus está do seu lado. Ainda que todos digam contra você, e dizendo que não vai dar certo, mas o que importa é que Jesus, Ele está com você, Ele está segurando a sua mão e diz: olha, pode ir que eu estou com você, pode ir que eu respondo por você.
eu dou a solução para você. É isso que Jesus, quando nós alcançamos essa empatia de Jesus, é isso que Jesus ele fala para mim, é isso que Jesus ele fala para você. E essa mulher é tão extraordinária, que ainda que o texto não cita o seu nome não seja citado, mas nós aprendemos algumas lições com essa mulher. E quais lições que ela quer nos dar? Não tem milagre, querido, que há de acontecer em nossa vida se nós não seguirmos Jesus. A primeira lição que eu aprendo com esta mulher é que quando você está em busca de um milagre para a sua vida, você tem que seguir Jesus, você tem que ir em encontro a Jesus, você tem que buscar Jesus para a sua vida. E se nós seguirmos os passos que ela seguiu, talvez eu imagine que ninguém possa segurar a nossa vida, ninguém pode nos bloquear, ninguém pode nos parar. Quando essa mulher nos ensina o modo como ela seguiu Jesus, o modo como ela foi de encontro a Jesus, ninguém pode nos parar. Se nós aprendemos sobre a graça com essa mulher, e sabe o que me chama a atenção? Que nós vamos aprender sobre a graça com a mulher gentia. Nós vamos aprender sobre a graça, sobre uma mulher que ainda não estava ela estava na fila de espera, ali aguardando chegar a vez dela, mas talvez ela ouviu falar de Jesus. Ela não entendia, querido, da lei mosaica, ela não ia na sinagoga, ela não jejuava 3 vezes por dia ou por semana, como fazia lá os fariseus, mas ela vai na fonte, ela vai na graça, e ela nos ensina, aleluia, ela tem lições para mim e para você. Essa mulher é magnífica. É a primeira lição que ela quer nos ensinar, que para que nós possamos alcançar um milagre, uma intervenção divina, vá de encontro a Jesus, vai de encontro a Ele. E ela alcançou a graça porque ela foi de encontro a Jesus. Nós temos a facilidade de conversar com o gerente do banco quando nós estamos precisando de alguma coisa. Nós temos a facilidade de conversar com aqueles amigos que a gente tem de confiança, algumas questões que estão também pessoais. Conversamos com o marido, conversamos com a esposa, conversamos com tanta gente, mas temos, querido, dificuldade de conversar, de nos ajoelharmos e conversarmos com Jesus antes de falar com quem é que seja. Nós temos essa dificuldade, antes de nós irmos falar com alguém, nós nos ajoelharmos e conversarmos com Deus e colocar diante do Senhor aquilo que nós precisamos. Nós temos essa dificuldade de compartilhar, qual que seja a situação que você esteja vivendo. E às vezes, querido, Deus, Ele quer fazer milagre, Ele está esperando a minha e a sua atitude. Deus, Ele está só aguardando que nós conversamos com Ele. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer entrar na tua causa. Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele está ali te esperando, te aguardando, para que você possa abrir o teu coração diante dEle. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é soberano. Deus faz o que Ele quer e nada pode deter o Senhor. Nós temos que entender isso. Deus não está limitado a espaço, mas Ele não irá entrar, querido, na sua vida pessoal se você não convidá-lo. Ele não vai entrar na tua vida pessoal, Ele não vai entrar na tua causa se você não chamar Ele, se você não fazer um convite para Ele. Jesus disse: estou à porta e bato. Para que Jesus disse isso? Para pecadores? Quando Jesus disse: eu estou na porta e bato, Ele disse isso para pecadores? Não. Para quem não conhece a salvação? Não. Ele disse isso para a sua igreja. Então, querido, vá até Jesus, fale para Ele. Ele está batendo na porta do teu coração. Ele quer entrar, Ele quer ouvir a tua voz. Nós não iremos encontrar na Bíblia ninguém que tenha ido, queridos, até Jesus conversar acerca de qualquer assunto e saiu sem ter
dele uma intervenção. Você não encontra na Bíblia alguém que chegou diante de Jesus, que buscou ele por qualquer causa e saiu de lá com a mão vazia. Ele sempre tinha alguma coisa para oferecer. Ele sempre vai ter alguma coisa para oferecer para mim e para você. Mas Ele quer que nós nos achegamos até Ele. Vá até Jesus. Ele tem uma resposta para você. Jesus, Ele tem um milagre para você. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus sempre tem uma palavra para o seu povo. Deus sempre usa pessoas para falar o teu coração. Diga para o teu irmão assim, fala, vai até Jesus. Mas fala com fé, fala para ele, meu irmão, vai até Jesus. Jesus tem uma palavra para você. Aleluias. Trata do assunto com Jesus. Se você for até Ele, alguma coisa vai acontecer na sua vida, querido. Alguma coisa vai acontecer com você. Moisés, quando ele tratou com Deus, Deus abriu o mar vermelho. Josué, quando tratou com Deus, ele parou o sol e Israel venceu a batalha. Ezequias, quando ele tratou com Deus, quando ele conversou com Deus, ele teve 15 anos de acréscimo na sua vida. Esther e Mardoqueu, quando conversou com Deus, a lei foi mudada, o quadro foi revertido. Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. E a segunda lição, querido, que nós aprendemos com essa mulher sobre o milagre, é que ela intercede. Diga para o seu irmão assim, você sabe o que é interceder? Se você não sabe, você vai aprender nessa noite. Interceder, querido, é colocar no lugar de outrem. É orar pelo problema do outro como se fosse seu. Isso é interceder. Olha a súplica dessa mulher no versículo 22. O que diz no versículo 22? Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Por que de mim? Porque a minha filha está endemoniada. Quem estava endemoniada? A filha dela. Então a lógica era pedir, Senhor, tem misericórdia de quem? Da minha filha, porque ela está endemoniada. Mas na intercessão, querido, o problema não é do outro. Na intercessão, o problema é nosso. Então, quando você entende, quando ela vai diante de Jesus, ela não fala assim, Jesus, tem misericórdia da minha filha, porque ela está endemoniada. Ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque ela estava sofrendo aquilo, ela estava passando por aquilo, e quando nós intercedemos por alguém, nós estamos vivendo aquilo. O problema não é mais do outro, o problema é nosso. Tem misericórdia de mim, porque ela está com problema. A minha filha está endemoniada. Porque existe mais cantores do que intercessores. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque existe mais pregadores do que intercedores, porque intercessores. Existe mais professores do que intercessores. Porque existe mais cantores do que intercessores. Porque intercessor, querida, é sentir dores do parto por uma criança que você não gerou. Ser intercessor é você sentir a dor de um parto de uma criança que você não gerou. Ninguém quer pagar a conta do outro. Quem quer pagar a conta do outro? Ninguém quer pagar a conta do outro. Interceder, querido, é pagar o prato que você não comeu. Intercessão, querido, é ministério. Eu vejo que a intercessão é o ministério mais silencioso e mais extraordinário da igreja. Eu nunca vi ninguém receber consagração de intercessor. Tem, pastor? Vou consagrar você hoje a intercessor. Não existe isso, né, pastor? Ninguém recebe uma credencial dizendo, olha, você é intercessor. Ninguém faz site, o site do intercessor. Ninguém vai para as mídias, para a internet, por ser um intercessor. Não existe isso. Intercessor é um ministério silencioso. Ninguém conhece o intercessor na multidão. Quem conhece o intercessor, sabe quem é? É aquele que responde orações.
Quem conhece o intercessor é aquele que responde a oração. Se você perguntar aqui quem é intercessor, poucos vão levantar a mão no meio da multidão. Talvez sua mão vai levantar lá e ninguém vai te ver no meio da multidão. Mas o intercessor é aquele que paga o preço. E só conhece o intercessor que responde oração. É por isso que lá no céu teremos surpresa. O camarada pregava, mas pregava tanto que o chão até rachava. E Jesus salvava centenas de pessoas. O camarada louvava, e o rio parece que descia, e havia salvação, libertação, quebrantamento. Mas quando chegar lá na glória, aquela irmãzinha do coque, aquela irmãzinha humilde, vai chegar, vai receber um galardão na sua cabeça. Talvez o camarada vai dizer assim: Senhor, e eu, o Espírito Santo? Vai dizer: olha, enquanto você pregava, enquanto você cantava, enquanto você se atualizava, enquanto você buscava técnicas para se envaidecer, ela buscava intimidade comigo. Ela buscava ter intimidade comigo. Intercessão, quer dizer, é um ministério para nós buscarmos, para nós sermos ambiciosos. Se nós não só ficamos ambiciosos para ser um pregador famoso, para ser um cantor famoso, para ser usado para fazer milagre, mas não temos ambição pela oração. Essa mulher nos mostra, nos dá uma lição de intercessora. Ela foi lá e ela buscava, aleluia, pela sua filha. Talvez você pode dizer: Senhor, tira o meu sono pela madrugada, só apenas 30 minutos, para mim orar por alguém. Fala: Senhor, me tira, Senhor, na madrugada, me acorda, Espírito Santo, me sacode, me tira o sono pelo menos 30 minutos, para que eu possa orar por alguém. Meus queridos, se nós seguimos as lições que essa mulher nos dá, faremos coisas extraordinárias. Ninguém pode nos parar se nós aprendemos a lição dessa mulher. Então diga para o seu irmão, fala: interceda. Interceder é chorar, querido, pelo filho que não é seu. Interceder é ficar acordado enquanto o outro dorme, enquanto o filho do outro está na balada, enquanto a outra pessoa está no hospital. Intercessor não julga a causa, eles oram, sofre com sua dor como se fosse dele. Senhor, levanta, Senhor, intercessores em nosso meio, Pai. Levanta, Deus, pessoas que estão comprometidas, Deus, a orar. É a terceira lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, que essa mulher nos ensina. A primeira, ela nos ensina para nós irmos até Jesus. A segunda lição que ela nos ensina para que nós possamos interceder. E a terceira, aprenda a conviver com o silêncio de Deus. Essa é forte. Essa mulher, ela aprendeu a conviver com o silêncio de Deus. Nós estamos, querido, talvez em meio a um campo de guerra. Você está passando por uma dificuldade, sofrendo, bombardeio de todo lado. E ora, e Deus está em silêncio. Você está passando por uma dificuldade tremenda, você ora, e a mulher, e Deus fica em silêncio. Olha o que diz no versículo 23. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Ela vinha como atrás de Jesus? Gritando, suplicando, intercedendo. E Jesus não deu nenhuma resposta para ela, nenhuma palavra para ela. Temos que aprender, queridos, a conviver com o silêncio de Deus. Deus não banaliza a sua voz. Deus sempre fará do momento, Ele falará no momento certo. Deus, Ele não vai falar, Deus não é um tagarela, que você, a qualquer momento Ele vai estar falando palavras. Não, Ele vai esperar, Ele sabe o momento certo de falar comigo e com você. Ele quer ouvir a nossa atitude, Ele quer ouvir aquilo que nós queremos buscar dEle. O silêncio de Deus não é um sinal de abandono, não, meu irmão. O silêncio de Deus
É um sinal de surpresa. Deus vai sempre ter algo para mim e para você. Deus vai sempre ter algo para o meu e para o teu coração. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele está trabalhando em silêncio ao meu e ao teu favor. Exaltado seja o nome do Senhor, para nos surpreender no seu momento. Diga para o Senhor, fala: Deus vai te surpreender no momento dele. Deus está calado, mas Ele não está parado. Você crê? Ele está parado, você está vendo, você não está ouvindo nada. Ele está calado, mas Ele não está parado. Lidar com o silêncio de Deus é terrível. E nós vemos aqui na história que Saul perdeu o seu trono, porque não aguentou esperar o silêncio de Deus, tomou uma decisão precipitada, perdeu o seu reino. Jesus está calado. Tem dia que ficamos desesperados, até pecamos, porque nós queremos uma resposta do Senhor logo, aquela resposta exata. E o Senhor está parado e você entra em desespero, até pecamos, porque falamos coisas que não era para falar, pensamos coisas que não era para pensar. Mas diga para o seu irmão, fala assim, ó: mas Jesus entende. Ele entende. Ele nos entende. E a quarta lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite: aprenda a lidar, que essa mulher nos ensina, aprenda a lidar com os obstáculos. Escuta, querido, nós nunca alcançaremos uma bênção sem obstáculo. A criança, ela não nasce sem contrações. Não há terra prometida sem gigante. Deus disse que teria uma terra que manava leite e mel. Disse? Sim ou não? Deus disse que teria gigante lá? Não há terra prometida sem gigante. Não há dia sem noite. Não saberemos o valor de estarmos de pé se nós nunca caímos, querido. Como é que você vai dar o valor de estar em pé se você nunca caiu? Obstáculos virão da onde a gente menos espera. Versículo 23. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Olha o que os discípulos falaram. Olha os obstáculos aí. Chegaram ao pé dele e rogaram: Senhor, manda ela embora. Ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos, de vez em ajudarem, de vez em entrar na intercessão e ali orar: Senhor, vamos buscar de Deus o que nós podemos fazer para essa mulher. Eles disseram: livra desse negócio, Senhor. Ela não é povo nosso, ela vem gritando atrás de nós aí. Nós não queremos, querido, que ninguém saiba. Eles disseram assim: nós não queremos que ninguém saiba que nós estamos aqui. E que tem pessoas que poderiam nos ajudar. E muitas vezes ela vem e nos desanima. Talvez, sabe aquele momento que você está orando, buscando algo da parte de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus que venha, entrar com providência naquela sensação, e você levanta com aquela sensação de vitória, e fala: eu tenho certeza que Deus ouviu. Aí de repente chega aquela abençoada do seu lado e diz: olha, acho que não vai ter jeito não, hein? Aqui, nesse caso é só Jesus, em outras palavras, dizendo: nem Jesus, né? Nem Jesus. Nós precisamos entender, querido. Eu quero que você entenda nesta noite que os obstáculos faz parte da nossa trajetória. Ter obstáculos faz parte da nossa trajetória. E essa mulher, ela mostra isso. Então não desanime, querido. Não desanime, porque tudo são aulas. Não desanime, porque o Senhor está nos dando isso como aula, como aprendizado para mim e para você. Os obstáculos que vai ter na minha e na sua vida, isso vai contar como carga horária no seu currículo. Jesus está, querido, de uma forma especial, vendo. Existem lutas para alcançar, sim, mas também existem bênçãos também para a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Tem obstáculo? Tem, pastor Marcos. Mas tem bênção para a sua vida, tem vitória para a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Pare, querido. Persevere. Nós vamos chegar. Presta atenção, querido. Não corra porque alguém se levantou.
Talvez se aqueles discípulos chegassem lá e começassem a falar: mestre, manda ela embora. E ela olhava e falava: olha, discípulo de Jesus, eu vou embora. Não corra porque alguém se levantou contra você. Não fuja porque alguém te ameaçou. Não recue porque alguém, querido, te bombardeou com alguma situação. Vença os obstáculos, exaltado seja o nome do Senhor. Eu vi um pastor, ele estava pregando, ele disse uma frase que me deixou, porque eu guardei comigo. Ele disse assim: é normal o cachorro latir para a lua a noite inteira. É sobrenatural se a lua latir para o cachorro a noite inteira. Então a lua continua brilhando. Deixa o cachorro latir. Entendeu? Deixa o cachorro latir. Vai em frente. Deus tem um alvo para você. Deus tem uma meta. Deus te deu uma meta para você. Se você quer um milagre, deixa alguém dizer que vai dar errado. Deixa aquela pessoa dizer que vai dar errado. Deixa alguém dizer que não vai dar certo. Deixa alguém dizer que você vai fracassar. Deus, Ele te deu uma meta e Ele vai te abençoar, exaltado seja o nome do Senhor. A meta que o Senhor te deu, o milagre vem do céu, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Exaltado seja o nome do Senhor. Deixa o seu negócio com Jesus, aleluia. Quinta lição, estou acabando. Até às 10h30 dá para terminar aqui. A quinta lição, quinto segredo: clame. Ela vem atrás gritando. Tem gente que vem diante do Senhor com uma oração amanteigada, né? Eu acho que era o pastor Elias que falava muito sobre isso, né? Com aquela oração robuscada, né? Tentando convencer Jesus com um vocabulário retórico, riquíssimo, né? Ó digníssimo Senhor, estou aqui diante da tua presença, porque eu necessito de algo insondável da tua parte. Não é isso que Jesus está precisando ouvir de mim e de você. Ele está aguardando que nós não sejamos metódicos na oração. Jesus disse: rasga o teu coração e não as tuas vestes. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite que você não precisa falar bonito para convencer Ele. Ele disse: olha, clama a mim e responder-te-ei. Ah, pastor, mas eu falo errado. Jesus não está preocupado com você falar errado, não. Nós, quando queremos alguma coisa do nosso pai ou da nossa mãe, eu me lembro, né, que quando eu queria algo do meu pai ou da minha mãe, eu chegava diante deles lá com um discurso meloso, né? Chegava lá, ensaiava antes, né? Quando eu não tinha certeza que meu pai e minha mãe ia me dar o que eu queria, então eu chegava lá rodeando, né? Fazia uma média ali, limpava alguma coisinha, chegava lá com o discurso meloso. E quando meu pai, ele percebia aquela celeuma, meu pai dizia: fala logo o que você quer. O que eu quero dizer para você, querido, não precisa disso. Deus também sabe disso, Ele sabe o que você quer. A palavra do Senhor nos diz que antes que venha sair algo da nossa boca, Ele já sabe aquilo que você precisa. Então chega diante do Senhor. O salmista, ele disse algo que Deus não suporta. O que Deus não suporta é um coração quebrantado e contrito na presença dEle. E quando nós abrimos nosso coração, quando nós quebrantamos nosso coração, Ele vem ao nosso favor. Então clame ao Senhor, derrama o teu coração diante da presença dEle. Pode ser telefatoso, querido, vai de encontro dEle, aleluia. Pode até borrar a maquiagem se você está pintada, mas se derrama na presença dEle. Ah, pastor, como eu disse, vou falar errado. Fala errado. Jesus, Ele não está se importando com isso. Jesus entende. Ele não vai te criticar, Ele não vai te censurar por nada. E a palavra também nos diz que o Espírito Santo, nós com gemidos inexprimíveis. E o mais extraordinário é que depois de clamar, Jesus ainda dá mais uma pancada nela. Ela clamou, Jesus falou com ela ali, e ela disse: acho que agora já deu, Jesus dá mais uma pancadinha nela. Versículo 25, Jesus disse para ela: a mulher porém ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: ajuda-me. E Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogar nos cachorros. Rapaz, aquela mulher, ela está
brilhando diante do Senhor. O Senhor disse: mas não é certo eu tirar comida dos filhos e dar para os cachorros. Talvez ela falasse: Jesus agora pegou pesado, zerei com Jesus, até eu estava me humilhando, até estava colocando, mas me chamou de cachorro. Não, eu vou virar, para mim já não deu mais. E aquela mulher não, ela nos dá mais uma lição. Ela se ajoelhou. Jesus disse: eu não tenho nada a ver com o seu problema. Ela disse: então tá, Senhor. Ela levantou, ela foi embora? Não. O que ela fez? Ela se prostrou diante de Jesus e adorou o Senhor. Eu quero chamar a ministra de louvor aqui, em nome de Jesus. Essa é a lição, uma das lições primordial. Jesus, Ele quer chamar você nesta noite para que você possa adorar a Ele. Qual foi o dia que Jesus disse que não iria resolver o seu problema e você adorou Ele? Qual foi o dia? Você lembra um dia que você estava buscando algo da parte de Deus e você não obteve resposta? Ou talvez essa mulher nos ensina que ela foi ali, taxada como um cachorro, e ela ainda se prostrou e ela adorou o Senhor. Quero dizer para você que é impossível você se prostrar diante do Pai se Ele não te responder as tuas questões. Aquela mulher não conhecia a Torá, como eu disse, ela não participava da sinagoga, mas ela sabia adorar. Não como nós, que adoramos só quando somos abençoados. Não quando nós recebemos uma promessa. Essa mulher, querido, ela nos ensina que a adoração pode reverter sentenças. Porque a adoração não importa mais o nosso problema. O que ela nos mostra, que quando ela se prostra diante do Senhor, ela reconhece quem era o Senhor. Então o problema dela já não fazia mais sentido. Ela queria adorar o Senhor. O centro da adoração dela era Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite: não importa o teu problema, adore o Senhor, busque a presença dEle. Aleluia, Ele vai de encontro à tua vida. O centro da nossa adoração agora tem que ser Deus. E na adoração o nosso problema se esvai. Quando nós adoramos o Senhor, o nosso problema, o Deus, Ele entra com a providência e diz que naquele momento, quando ela adorou o Senhor, a filha dela foi curada, lá onde ela estava, foi liberta. Deus, Ele vai entrar com a providência sobre a tua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias.